No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os primeiros passos para realizar uma avaliação funcional de qualidade no paciente na UTI. Eu sou Daniel Lago e você está no canal Fisio na UTI. Vamos falar como avaliar o paciente na UTI hoje. Roda a vinheta. Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma forma de avaliar o paciente na UTI de maneira sistematizada. Uma forma que eu desenvolvi ao longo do tempo para otimizar o tempo e direcionar exatamente o meu olhar para aquilo que é importante. Você costuma começar a sua avaliação do paciente crítico olhando o quê? Eu costumo olhar para o paciente, logicamente, inicialmente, mas logo depois eu vou olhar para o monitor multiparamétrico. Então, ver o que está no entorno do paciente é a primeira etapa do método VOT de avaliação. Ver, ouvir, tocar e testar. Então, o que é que eu vou ver? Monitor multiparamétrico. Vou ver o que também? Os dispositivos invasivos, as drogas que o paciente está recebendo e também se o paciente está recebendo algum suporte ventilatório. Na primeira etapa do método VOT, o ver, eu vou observar o monitor multiparamétrico a fim de buscar informações importantes para que eu possa começar a traçar o meu raciocínio clínico, direcionando para o diagnóstico e para a prescrição fisioterapêutica. Eu vou observar como que se encontra a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação periférica de oxigênio, a pressão arterial e o traçado do eletrocardiograma. Com essas informações, eu já consigo entender se o paciente tem estabilidade clínica, se o paciente não tem nenhuma alteração hemodinâmica ou respiratória importante que possa impactar na minha assistência. Logo depois, eu vou identificar quais são os dispositivos invasivos que o paciente está em uso. Os mais comuns na terapia intensiva são a sonda vesical de demora, para coleta de diurese e mensuração da diurese ao longo do tempo, a sonda nasoenteral para alimentação via nasal, ou a sonda nasogástrica em pacientes com resíduo gástrico elevado, tubo traqueal, cânula de traqueostomia, acesso venoso periférico, acesso venoso central. Esses são os mais comuns na prática da terapia intensiva. É importante lembrar que, apesar dos dispositivos invasivos estarem no paciente, isso não é um impedimento para as atividades da fisioterapia, para mobilização ou para reabilitação. Eu consigo tranquilamente mobilizar o paciente no leito, fora do leito e até mesmo andar com o paciente com esses dispositivos. Lógico, eu vou ter que ter muito mais atenção, muito mais cuidado e a partir do momento que na minha avaliação eu já identifico quais são esses dispositivos, eu já preciso começar a pensar no que é que eu posso fazer ou no que é que eu vou oferecer ao paciente que exponha ele a menos riscos de perder os dispositivos. Outro ponto de destaque no paciente na terapia intensiva são as drogas, as medicações que ele está recebendo de forma contínua pelas bombas de infusão. Os fármacos mais comumente aplicados na terapia intensiva são os sedativos, os bloqueadores neuromusculares, as drogas vasoativas, tanto vasopressores quanto vasodilatadores, assim como os antibióticos. Na vigência de alguma droga dessas, é importante você entender qual é o medicamento, qual é o mecanismo de ação, qual o efeito e se, de alguma forma, aquele fármaco pode impactar na sua assistência. Daí a importância do fisioterapeuta ter uma boa noção da farmacodinâmica e da farmacocinética desses medicamentos. A última etapa da letra V do método VOT é observar se o paciente tem algum suporte ventilatório. Você vai identificar se o paciente está em ventilação mecânica invasiva, não invasiva ou com algum suporte de oxigenoterapia. Juntando essas informações todas que temos até o momento, a gente começa a traçar o perfil do paciente que eu tenho para assistir. E lógico, de acordo com o que eu identificar, eu consigo direcionar a minha assistência. É uma assistência que vai ser realizada no leito, fora do leito, eu vou precisar de auxílio, eu tenho que ter algum recurso especial para conseguir realizar a minha assistência? Então, tudo isso vai sendo pensado ao longo da avaliação. Por mais que a gente fale em etapas separadas, como peças de quebra-cabeça, na hora da assistência, essas peças têm que ser unidas. E nem sempre eu vou encaixar as peças na mesma ordem. Isso vai depender, logicamente, do perfil do paciente. Em relação ao suporte ventilatório, um paciente entubado, é claro que eu posso mobilizá-lo, que eu posso tirá-lo do leito, desde que haja condições clínicas para tal, assim como um paciente de ventilação não invasiva. Óbvio, eu preciso avaliar a condição clínica e a condição funcional do paciente antes de pensar no que eu vou fazer. O suporte de oxigênio é o mais simples de todos. Eu consigo facilmente acoplar uma bala, um torpedo de oxigênio e tirar o paciente do leito, até mesmo andar com esse indivíduo. Posso fazer isso no paciente entubado? Claro. Traqueostomizado? Também.
posso levar o ventilador junto e realizar atividades fora do leito da mesma forma. A ideia de sistematizar a avaliação é dar um olhar direcionado exatamente para aquilo que é importante. Então, comece olhando o monitor do paciente, ache os dispositivos, identifique as drogas que ele está recebendo e qual o suporte ventilatório. Assim a gente consegue organizar o que a gente está vendo no paciente de forma bem sistematizada, facilitando o diagnóstico e a prescrição. Ainda quanto à avaliação, no método VOT temos o O de ouvir. Então, o que é que eu vou ouvir no paciente? Duas coisas, as queixas e a ausculta pulmonar. Na terapia intensiva, as queixas mais comuns são dor e dispneia. Costumo sempre brincar com o meu paciente. O senhor ou a senhora está sentindo dor? Não. Sente falta de ar? Não. Sente vontade de ir embora? Geralmente eles respondem com um sim. E aí a gente quebra o gelo da nossa avaliação e já fica muito mais fácil para realizar a nossa assistência. Além de ouvir as queixas do paciente, você vai realizar a ausculta pulmonar, a fim de identificar se o som pulmonar está adequado, se está reduzido, se tem algum ruído adventício que vai necessitar da sua intervenção de forma mais imediata. Depois de ouvir o paciente, nós vamos tocá-lo. E aí vem a primeira letra T do nosso método VOT. Tocar. Tocar para quê? Para identificar o tônus e também identificar alterações por meio da palpação, do toque no paciente. Edema, temperatura, consistência, são vários atributos que eu posso identificar por meio do toque. Posso, além de identificar, classificar o edema, por exemplo, posso identificar se tem alteração de tônus, um paciente hipotônico, hipertônico, e classificar da mesma forma. Por fim, a última letra T do nosso método VOT é o testar. Eu vou ver, ouvir, tocar e testar. E o que é que eu vou testar no paciente na UTI? O seu nível de consciência, vou testar a força muscular periférica, a força muscular respiratória, a função pulmonar, vou testar equilíbrio, coordenação, vou testar reflexos, vou testar e avaliar a funcionalidade e a mobilidade do paciente. Então, de forma estruturada, com o método VOT, eu consigo saber exatamente o que fazer, quais pontos vou aplicar na minha avaliação, para que no final dela eu consiga ter um diagnóstico preciso e que gere uma prescrição muito mais adequada. É lógico que eu não vou aplicar todos os itens da avaliação em todos os pacientes, mas é fundamental que o fisioterapeuta tenha domínio das principais ferramentas de avaliação para que se possa, em momento oportuno, escolher a melhor estratégia de avaliação para o paciente. Recapitulando o nosso vídeo então, falamos sobre o método VOT de avaliação, em que começamos vendo o paciente, depois vamos ouvir, testar e tocar. Tem alguma dúvida sobre a avaliação fisioterapêutica na UTI? Deixa aqui nos comentários. Peço para você deixar o seu like, o seu joinha, curta aqui o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!